Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, sexta sim, aqui na Rádio Savana 100.2. É um programa que pode acompanhar em diferido também aqui nesta rádio aos sábados às 12, domingo às 21 horas. Estamos em direto no Facebook, mas também pode assistir o programa em diferido na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas-feiras às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Cá estamos nós na ressaca das eleições. Ressaca é o termo mais apropriado para esta maratona, quase uma semana sem dormir, a tentar perceber as tendências de voto e também outros pormenores não menos interessantes do processo eleitoral moçambicano. Mas sim, foi uma semana muito rica, mas muito cansativa. Muito bem, neste programa vamos analisar profundamente estes números eleitorais e também vamos olhar para o incontornável tema das dívidas ocultas, onde Gianni Bostani, o executivo da Privest, começou a ser julgado em Nova York, nos Estados Unidos. Mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu facto de semana, que são as interrogações no setor mineiro. O setor mineiro, antes de falarmos de petróleo e gás, sobretudo de gás, era, digamos que, a joia da coroa e continua a ser a joia da coroa em termos de receitas de exportações em Moçambique, em conjunto com as receitas do alumínio e da venda de eletricidade à África do Sul. Ora, as notícias que circularam esta semana não são notícias muito simpáticas. A Vale continua a registrar prejuízos na sua operação de carvão em Tete e, portanto, anunciou que vai reavaliar o seu negócio. Habitualmente isto é uma palavra muito diplomática para introduzir cortes ou para reduzir alterações dramáticas no negócio ou, inclusivamente, para vender o negócio. Não penso que a venda do negócio do carvão em Tete esteja para já, mas há uma situação que não é simpática. Por outro lado, a Syrah Resources, que é outra multinacional que está a operar não em Tete, mas em Cabo Delgado, no negócio da grafite. A grafite é este minério que serve para produzir as pilhas, as baterias e, portanto, também é um minério que está na moda. A Syrah anunciou a redução da sua força de trabalho em 30%, significa que há 30% da massa laboral da Syrah que vai para a rua, e a operação foi reduzida em 2/3, ou seja, não estão a trabalhar a meio gás, estão a trabalhar a 1/3 da sua capacidade. Não são boas notícias, mas refletem as dinâmicas destas grandes empresas e das empresas e dos países que estão muito dependentes das matérias-primas e que não, portanto, desenvolvem e exploram toda uma perspectiva de cadeia de valores, enquanto um setor está em baixa, pode ser explorada uma outra faceta a partir de uma mesma matéria-prima. Portanto, mais notícias no setor mineiro em Moçambique. Espero que na próxima semana possamos ter boas notícias também na frente da economia. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao prato do dia que anunciamos logo na introdução, que são as eleições. Hoje estamos no dia 18, a eleição foi dia 15 de outubro, que foi nesta terça-feira, e das várias projeções que vão saindo, claramente Filipe Nyusi e Frelimo terá uma vitória folgada. Fernando Lima, numa primeira abordagem, está surpreendido com estes resultados eleitorais e foi uma eleição, como se comenta, vários comentadores avançam, não consolidou a democracia? As duas questões numa nota só. Acho que estamos perante um caso de estudo em termos de democracia e, por outro lado, claramente foram uma surpresa
foram uma surpresa os resultados eleitorais. Não que se ponha em causa a vitória da Frelimo, afinal a Frelimo sempre ganhou as eleições. Os pormenores, e como sempre aqui avançámos, analisámos, perspectivámos, seria da possibilidade da oposição ter vitórias relativas em espaços demográficos, espaços geográficos específicos no país. E foi por isso que a oposição se bateu neste pacote de descentralização para ter sobretudo algumas províncias por governar. E, sobretudo, nesta nuance aceite de que a governação das províncias não devia ser um aspecto a discutir entre dois presidentes, mas devia ser algo de consolidado e constitucional que, independentemente da vontade e dos arranjos que os presidentes fizessem, seria um avanço em termos do processo democrático moçambicano. Portanto, para além da grande incógnita que é a Zambésia, os números são muito avassaladores nas outras províncias. A surpresa ainda é maior quando, sensivelmente há um ano, a oposição teve muito bons resultados em zonas significativas do país. Estamos a falar das eleições autárquicas. Exatamente. Quando Afonso Dhlakama, portanto, não havia o fenómeno e o efeito de Dhlakama, não houve o efeito de Dhlakama nas eleições municipais. Em termos de análise eleitoral, em termos de orientação de voto, de tendência de voto, não sei se Moçambique está a introduzir uma nova teoria, mas o eleitorado não muda radicalmente no espaço de um ano. Portanto, é preciso analisarem-se, verem-se outras variáveis que terão influído nesta componente de expressão do voto. Por outro lado, e analisando os dados com mais detalhe, verificam-se elementos, está um pouco na moda falar-se de elementos atípicos, mas verificam-se elementos que não são tendências uniformes em todo o país. Por exemplo, como é possível que em determinadas zonas aparecem níveis de votos nulos e votos em branco muito altos, ao nível de mais de 10%. Os especialistas consideram que tudo que sejam números acima dos 5% é para se desconfiar que alguma coisa foi feita à tendência de voto, e, por outro lado, aparecem outras votações em que, e eu vi isso com os meus próprios olhos em Gaza, não houve um único voto nulo, não houve um único voto em branco. Portanto, ou 8 ou 80. Ora, isto são... vimos o edital publicado hoje no semanário Savana, onde num caderno de 800 votaram 800 e 799 em Filipe News. Não, eu estive pessoalmente na escola secundária Gungunhane, e aquilo parecia uma fábrica de fraude. Portanto, não tenho dúvidas que em Gaza se trabalhou afincadamente na correção dos 300 mil votos fantasmas. Devo dizer também, e já tenho essa confirmação, ou já temos essa confirmação, porque os resultados distritais de Xai-Xai e do Bilene foram divulgados esta tarde, que há uma elevada abstenção nestes dois distritos, o que corresponde à observação no local que fizemos no dia das eleições, ou seja, muitas mesas completamente desertas, mesas que visitámos depois da votação e que registaram uma afluência de entre 10% a 20%. Portanto, no cômputo geral, quando se faz uma abordagem nestes dois distritos ao nível de uma participação de 48%, 51%,
penso que corresponde a este nível de ausência de eleitores nesses dois distritos, o que era notório. Portanto, Gaza penso que terá as duas facetas, votações a 100% e votações menos visíveis. Dizem várias pessoas com quem falei, disseram que uma parte da abstenção no Xai-Xai resulta da grande comoção que causou o assassinato de Anastácio Matavel e as circunstâncias em que ele morreu. Ou seja, ele morreu às mãos de cinco polícias. Ora, o Xai-Xai não é uma grande cidade, é uma pequena cidade, toda a gente se conhece, toda a gente conhecia os polícias e toda a gente conhecia Anastácio Matavel. Portanto, é normal que toda a população tenha ficado chocada, independentemente da cor política que estas pessoas tinham. Uma coisa é suspeitar-se que há esquadrões da morte, diz-se que há esquadrões da morte, outra coisa é ter uma evidência prática que um esquadrão da morte assassinou uma pessoa que era um chefe de observação, mas não era propriamente conhecido como um grande radical ou um líder radical na província de Gaza. E hoje também tivemos a notícia do assassinato da presidente da Liga Feminina da Renamo, a senhora Babula Cech. Bem, este é o outro aspecto também muito interessante, muito tristemente, digamos, anotável e sobre o qual se tenta construir uma nova narrativa. Ou seja, a polícia claramente está a tentar minimizar os incidentes mortais ao longo da campanha. Agora tenta-se dizer que os acidentes mortais aconteceram na maior parte dos casos do lado da Frelimo, portanto contabilizando os mortos do estádio, os mortos do acidente de teto, mas, bem, é preciso ver o que é que está por detrás da morte desses militantes da Frelimo, alterando-se, portanto, arranjando-se uma narrativa oportunista para reportar essas mortes. De qualquer forma, e as organizações que trabalham nestes números têm as estatísticas corretas, houve vários assassinatos de natureza política, houve vários espancamentos de natureza política e, infelizmente, o balanço pende para o lado da oposição. Portanto, muito mais vítimas do lado da oposição. Vi que, por exemplo, em Maniamba foi muito enfatizado o incêndio de um posto, de uma assembleia de voto. Foi importante, foi o CIP que reportou este incêndio do posto de Maniamba. É condenável, podemos compreender os motivos que levam as pessoas a incendiar um posto de votação, mas não é aceitável que se destruam as mesas de voto, os votos, os materiais eleitorais, mas os episódios de violência eleitoral, as manobras eleitorais que aconteceram ao longo deste país no dia antes e no dia da votação são incríveis. Eu disse várias vezes ao longo destes meses de preparação das eleições que o país e o governo deste país enfrentam um teste importante com a realização das eleições. Ou seja, penso que é uma prova importante para a comunidade internacional deixar de marginalizar, deixar de punir o governo de Moçambique se o processo eleitoral correr bem. Com o nível de irregularidades verificados, com as perseguições sobre a oposição, eu receio que continuará pendente o cartão vermelho sobre o governo de Moçambique, porque são demasiados incidentes para estas eleições.
Ou seja, aquilo que sempre se disse e transformou-se num slogan que as eleições deveriam ser um dia de festa, sobretudo para as pessoas que têm que trabalhar no dia das eleições, nomeadamente os profissionais da informação, os observadores. As eleições são como que um pesadelo. Todas estas... E assistimos aí, sobretudo na parte dos observadores, uma obstrução deliberada. Ficou clara, por exemplo, a tentativa de impossibilitar o trabalho destes observadores da sociedade civil. Estou a falar da sociedade civil credível. Cerca de 3.000 observadores não foram credenciados, mas por outro lado tivemos milhares de observadores de grupos alinhados ao partido Frelimo a ser credenciados. Estou a falar do NP, e até uma associação de regantes de Chocwe. Foi montada uma espécie de contra-observação. É isso? Absolutamente. E mais interessante é que tudo isto foi organizado, tudo isto foi silenciosamente organizado, foi silenciosamente tramitado. Eu interrogo-me o que é que estão a fazer os elementos do MDM e da RENAMO na Comissão Nacional de Eleições e no STAI. É que, por um lado, dão aso a que a Frelimo e os seus militantes digam que não há problemas nestas duas organizações, uma vez que a oposição está amplamente representada. Portanto, tudo que está lá, que é decidido pela CNE e pelo STAI, é legitimado pela presença da oposição. Mas, por outro lado, indago-me qual é o papel da oposição ou destes elementos da oposição nestes órgãos, uma vez que deixam passar todas as... Ou seja, será que eu tenho que ir ao terreno para descobrir a Associação dos Amigos do Chibuto, para descobrir que a Delegação Provincial do Juventude e Desportos também tem um grupo de observadores? De observadores, então... ou então estas pessoas tiveram credenciais secretas que passaram à margem dos membros do MDM e da RENAMO nas comissões provinciais e nas comissões distritais, uma vez que parte dessas operações nem sequer foi feita ao nível central, foi feita ao nível provincial. Mas toda a estratégia de combate à observação parece-me um plano maquiavelicamente e friamente preparado. O boicote à observação centrou-se sobretudo nos moçambicanos. Porquê? Porque os moçambicanos, em termos de observação, têm muito mais credibilidade, têm muito mais capacidade de intervir nas mesas de votos que um estrangeiro que tem sempre aquele complexo que está noutro país, que tem que ser muito cauteloso, porque senão vai ser acusado de ingerência, vai ser acusado que está a interferir no processo eleitoral. Portanto, os moçambicanos com treino apropriado podem ser uma ferramenta muito mais poderosa em termos de observação eleitoral. E aí a ideia desta observação era a contagem paralela. E havia um medo desta contagem paralela. Isso significa que quem desenhou este plano para partir a espinha dorsal à observação pensou bem, porque a organização mais atingida foi exatamente a organização que estava a trabalhar na contagem paralela. Mas onde é que incidiu o boicote à observação? Exatamente nas 3 províncias problemáticas, por motivos diferentes. Zambésia e Nampula, por serem províncias onde o voto para a oposição podia ser um embaraço para a Frelimo. Gaza, porque há a complicação dos 300 mil votos, portanto, era preciso observar o enchimento de urnas em Gaza. Agora, olhando para a situação no terreno, de facto, praticamente não se notou observação. Apesar dos constrangimentos, apesar das minhas limitações, na minha contabilidade eu visitei mais de 60 mesas de voto ao longo do dia das eleições. Eu só me cruzei com 6 observadores. Quer-me parecer que é muito pouco. É muito pouco, sobretudo se tiver em conta que eu estava exatamente numa dessas províncias que seria um dos alvos
da atenção internacional e da observação local. Portanto, o plano para prejudicar a observação foi muito bem feito. Até que ponto este plano, Fernando Lima, pode corresponder a uma mudança de paradigma de fraude, uma sofisticação da forma de fazer a fraude, do que aquela tradicional de enchimento de urnas? Atacar o problema antes. Acho que a fraude, ou as manobras de fraude, as iniciativas de fraude, foram muito mais sofisticadas desta vez. Por um lado, por uma multiplicidade de esquemas, ou seja, pela rasura de votos da oposição, pelo enchimento de urnas, pela rasura e pela fraude ao nível dos editais e das atas do escrutínio, pelo boicote à presença de observadores. Eu penso que no passado nunca houve tantas anotações de observadores que foram impedidos de entrar nas salas de escrutínio e, sobretudo, de assistir às contagens finais, nomeadamente às contagens distritais. Porque as contagens distritais, sobretudo se houve um trabalho de casa bem feito a partir das Assembleias Gerais e sabendo-se que é, sobretudo nas contagens distritais, que há, digamos, o martelar de números, era importante e também, logisticamente, é mais fácil, porque só há agora já não são 128, são mais que 128 distritos, 150. Mas pelos números é bem possível ver que materialmente é possível haver equipas de observação em todos os distritos de Moçambique, mesmo nos mais recônditos, enquanto seria quase humanamente impossível todas as mesas de voto terem observadores. Mas as provocações e a hostilidade à observação revestiram os aspectos mais... numa das mesas onde eu estive, inclusive chegaram a perguntar aos observadores se eles não tinham necessidade de fazer necessidades. Portanto, porque é que eles insistiam em estar permanentemente a observar toda a operação, se não queriam comer, se não queriam ir à casa de banho, se não queriam ir fumar um cigarro. Ora, o presidente da mesa ou as pessoas da mesa de voto não têm que saber se o observador precisa de ir beber água ou não. Mas os observadores habitualmente não andam em grupos, exatamente para também resistirem melhor à intimidação. Portanto, podem-se revezar entre si em relação a ir à casa de banho, a comer, a desentorpecer as pernas. Mas isto era considerado como um empecilho. Mas a interpelação nestes termos dos observadores é uma maneira de dizer: vocês não são bem-vindos, vocês são um estorvo, vocês estão a mais aqui neste processo, processo eleitoral. As missões de observações internacionais fizeram nota disto e a missão de observação da União Europeia e também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi um pouco mais contundente, que questionaram a integridade destas eleições e os Estados Unidos também fala dos tais eleitores fantasmas em Gaza. Como é que olhou, como é que viu em todos esses pronunciamentos destas missões de observações internacionais? Bem, eu penso que isto é um processo transitório. O processo de análise, de observação, de pesquisa sobre o que é que aconteceu nas eleições continua. Não há relatórios definitivos, mas para já, e aquilo que foi publicado não deixa de ser preocupante. Mas também é preocupante que sejam sempre os mesmos, ou seja, o que temos que esperar, ou as expectativas, resumem-se habitualmente nos americanos, na União Europeia e depois em meia dúzia de organizações da sociedade civil em Moçambique. Tudo o resto
dá-me a entender que já vem com o comunicado na mala quando aterram no aeroporto, e depois é só tirar o comunicado da mala para dizer que correu tudo bem, que o povo se manifestou de uma forma pacífica e ordeira, e que saúdam Moçambique, o seu governo, por terem organizado estas eleições. Portanto, eu sei de olhos fechados o conteúdo dessas mensagens. Ora, se é para virem fazer este trabalho, era melhor terem ficado nos seus países ou na sede das suas organizações. É por isso que organizações como CPLP, como SADC, estão completamente descredibilizadas ao nível dos cidadãos das comunidades que dizem servir, exatamente porque não acrescentam absolutamente nada em termos de observação, em termos de democracia, em termos de contribuição, porque, inclusivamente, se há solidariedade e se há este sentido de cooperação, de colaboração, era importante que a CPLP tivesse um sentido mais crítico em relação àquilo que se passa num dos seus Estados-membros. Compreendo que há um sentido crítico em relação à Guiné Equatorial, embora não seja de todos os membros, mas quando se trata de eleições em Timor-Leste, em Angola, na Guiné-Bissau e em Moçambique, é tudo igual. Ou seja, tão democráticas são as eleições na Guiné-Bissau como são em Moçambique, o que acho que não é verdade. A situação na Guiné-Bissau não tem sequer qualquer comparação com a situação em Moçambique. São dois casos completamente diferentes. Mas a CPLP tem que sempre ponderar que interesse está a ferir se toma posição sobre Moçambique, sobretudo se toma posições. E todos estiveram na mesma linha, CPLP, SADC e a União Africana? Não é surpreendente. Nem sequer ninguém tem qualquer expectativa sobre os pronunciamentos dessas organizações. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já ainda a analisar este processo eleitoral. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a analisar este processo eleitoral. Fernando Lima, o Arnamo tinha muitas expectativas em relação a esta eleição. Até agora remeteu-se a um silêncio estranho. Acha que ou melhor, espera uma reação musculada da Arnamo? Os primeiros indícios, hoje, sexta-feira, dão indicação de que a Arnamo dificilmente vai aceitar pacificamente estes resultados. Comecei a ver atas dos apuramentos distritais com declarações de voto dos elementos da Renamo. E muitos delegados nem participaram. Muitos delegados não participaram. Muitas atas sem assinatura dos elementos da Renamo. O MDM já disse claramente que estas eleições não foram nem livres, nem justas. Temo que a Renamo vá pelo mesmo caminho. E se calhar esta é a via mais fácil, porque eu penso que a Renamo e o MDM têm que ponderar os seus posicionamentos, porque a saída para a fraude ou para o alibi da fraude é a saída mais fácil, porque ambos os países têm culpas no cartório em relação aos resultados eleitorais. Não fizeram boas campanhas, não tinham boas mensagens eleitorais e apanharam uma grande boleia da impopularidade do governo, da impopularidade da Frelimo. Ou seja, e não conseguiram capitalizar, apanharam esta boleia do voto, ocultas, apanharam boleia do voto do descontentamento em relação ao governo do dia. Também me pareceu que exploraram muito mal os aspectos mais negativos do governo e da Frelimo.
eu não estou a ver uma campanha baseada a dizer que vou construir estrada, escola e hospital e furo d'água e baixar os impostos. Sejamos realistas. Eu sei que é impopular dizer que os impostos são baixos, mas comparemos os nossos impostos e vejamos o que é que os outros pagam de imposto. O que nós pagamos de imposto não é nada. Mas não podemos protestar que o hospital não nos dá um bom serviço quando nós não pagamos impostos que permitem o hospital ter um bom serviço. Claro que eu penso que através de outro tipo de receitas, através de outro tipo de benefícios, o hospital e a escola podem melhorar, mas não é com os impostos, apenas com os impostos do cidadão. Mesmo o nosso pacto de segurança social, 7% é muito pouco para as pensões. Quando o grosso dos moçambicanos que trabalham começar a receber as suas pensões, este esquema da segurança social vai ser completamente destruído, porque é insustentável em relação... Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que é muito irrealista esta coisa de dizer que não vai haver... Quando é eleições municipais, não se paga taxas de mercado. Depois, quando é eleições gerais, vai-se baixar o IVA, vai-se baixar os impostos, o acesso à escola é livre. E o Estado vive de quê? Vive de quê? Então, temos que ser... Mas o problema aqui é, podemos ou não passar essas mensagens? A população adere ou não a essa mensagem? Qual é mais importante? A mensagem que não pagamos imposto ou a mensagem que eu fiz o furo d'água, que eu fiz a estrada, que eu fiz a escola? Então, a oposição tem que sentar, fazer o seu TPC e ver se de facto passou as mensagens mais apropriadas. O Suf Mohamed vai ser chamado à responsabilidade interna, sobretudo dentro da própria RNAM. Já havíamos antes que há grupos que se movimentavam e que estavam mesmo à espera para abrir o tal espumante se o SUF tiver resultados desastrosos e talvez pressionar a um congresso extraordinário e empurrar o SUF para fora do partido. Da direção, sobretudo. Pode ser um cenário, mas será um cenário preocupante, porque aquilo que o país precisa ou não precisa é exatamente uma RNAM fraca. Eu diria o seguinte, que face às expectativas iniciais, o Suf Mohamed andou muito bem nesta campanha eleitoral. Eu acho que foi uma agradável surpresa a sua capacidade de interagir com multidões, com as pessoas ordinárias, as pessoas do campo, diverso tipo de eleitorado, uma pessoa que herdou o fardo de ter que calçar os sapatos de Afonso Dhlakama. Então, independentemente da fraude, da organização da fraude, se o Suf Mohamed ficar nos 25, 26%, não é um mau resultado, uma vez que no início desta campanha e quando ainda não tinha sido assinado o acordo de paz, se vaticinava uma campanha desastrosa para a RNAM. Aliás, a questão de Sofala nunca foi resolvida para a RNAM. Muitos dos pesos pesados da RNAM praticamente não participaram na campanha. Por exemplo, eu via o esforço que Ivone Soares fez na campanha de 2014. Acho que nem 10% do esforço que ela despendeu em 2014 ela fez nesta campanha. Certamente que haverá motivos, mas é algo a notar. Ou seja, o Suf Mohamed esteve... Claro que a campanha estava muito centrada nele próprio, mas eram necessários mais apoios, à exceção de Manuel de Araújo, que corria por conta própria, porque tinha e tem a província da Zambésia para ganhar. Não vi
eventualmente o Ricardo Tomagem em Tete e António Muxanga em Maputo. Não vi outros líderes da Renamo darem, por exemplo, Manuel Bissopo, que era o secretário da... Desapareceu. Parece que desapareceu, não sei se em combate ou em não combate, mas não o vi. Voltando um pouco para esta campanha eleitoral. É importante ainda dizer. E em relação à MDM, também já o dissemos aqui, o David Simões esteve completamente isolado, solitário. Ora, e com esses números baixa drasticamente os 17 assentos que tem no Parlamento. Se os números continuarem a sair como estão a sair. Com a abstenção, com este nível de abstenção, por irónico que possa parecer, pode favorecer a contagem dos votos ou a contagem percentual dos votos na oposição. Até pode ser que a oposição consiga, por exemplo, a manter-se este nível de abstenção em Gaza. É possível que a Gaza consiga eleger alguns deputados pela primeira vez, acho. Pela primeira vez, sim. Já conseguiram na Assembleia Municipal e agora, podem conseguir, eventualmente, na Assembleia da República. Mas, corolário, a oposição não pode apenas gritar fraude como o fácil alibi para dizer não fizemos uma boa campanha, temos os nossos próprios erros para não termos conseguido uma boa campanha e um bom resultado. Mas a oposição tem muito mais problemas que apenas a questão da fraude. Se compararmos os meios à disposição da Frelimo e dos partidos da oposição, é verdadeiramente hercúlea o esforço que a oposição... E a União Europeia fala de um campo desnivelado e desigualdade de oportunidades. Completamente, quer dizer, é quase escandalosa a luxúria e a ostentação da campanha feita pela Frelimo em comparação com os outros partidos. Portanto, não há comparação possível nos meios que cada um dos partidos tinha à sua disposição. Por falar nisso, e vendo os resultados de Gaza, ainda não vê os resultados de Maputo, é interessante que o Partido Nova Democracia consegue ter muito mais votos do que todos aqueles pequeninos partidos, ou seja, na lista para a Assembleia da República, que é era aquele boletim de voto muito comprido, quando aparece lá a lista dos votos, aparece sempre o número que for, o número mais gordo, habitualmente com 3 dígitos, 4 dígitos, é o número da Nova Democracia. Significa que esses jovens eventualmente podem ter futuro como partido político neste país. Vamos olhar um pouco para a Frelimo. Dentro da Frelimo, em 2009, Armando Guebuza ganhou com 75% de votos e obteve também uma maioria de 2/3, foram 191 deputados, foram considerados na altura números históricos. Guebuza teve mais de 3 milhões de votos e a oposição pela primeira vez caiu para menos de 1 milhão. E foi aí que entrou no léxico político os termos vitórias asfixiantes, retumbantes, esmagadoras. O resto é o que vimos, dívidas ocultas, ataques à oposição. Acha que Filipe Nyusi, se esses números continuarem nesses patamares, acha que Filipe Nyusi e o seu partido devem ter uma nova abordagem em relação a esses números, um coração mais aberto para todos, ter mais inclusão, do que seguirem aquela outra linha dos setores mais reacionários de dentro do seu partido, de perseguirem, de temos legitimidade popular? Bem, a tentação estará lá. Estará lá a tentação latente de passar o tal rolo compressor que falava o Savana sobre a oposição, sobre a sociedade civil, sobre os setores críticos, sobre os intelectuais. E nas sociedades autoritárias, naquilo que se chamam as sociedades, as democracias de partido dominante ou de quase partido único, essa é a tendência. Eu espero que Filipe Nyusi saiba resistir
a essa tentação. Mas também espero que, se houver uma grande decalagem entre Frelimo e Filipe Nyusi, isto torne mais fácil Nyusi demarcar-se do seu próprio partido e, sobretudo, demarcar-se desses setores que vão pedir o rolo compressor. Porque nesta euforia da vitória, até os das dívidas ocultas se abraçam ao novo poder, tipo o passado é o passado, as dívidas ocultas são as dívidas ocultas, vamos esquecer tudo, vamos pôr toda essa gente cá fora, vamos fazer aí um julgamento para inglês ver, somos todos camaradas, aquilo foi um erro, foi um desvio. Este cenário não é uma ficção, é possível. Também espero que Nyusi saiba resistir a esta tentação. Mas eu gostaria de ver um presidente que no nosso país também é chefe de governo a ser mais magnânimo em termos de opções políticas, em termos de escolhas governamentais, em escolhas de órgãos de Estado, e acabarmos de uma vez por todas com um aparelho de Estado vermelho, um aparelho de Estado que é completamente dominado pelo Partido Frelimo, que depois exatamente produz estes resultados eleitorais, porque o indivíduo que no dia da votação está lá a oprimir e a intimidar o observador é exatamente o comissário político da Frelimo, que ocupa um lugar no governo distrital, na administração distrital. Então, esta máquina do aparelho de Estado, que é de facto a máquina sufocante e asfixiante deste país, a que transforma e causa os problemas que temos desta democracia a pé coxinho que continuamos a ter. Há um outro setor já dentro do partido governamental que sai reforçado, sobretudo aquele setor que está à volta do presidente. Eu penso que sim. Toda a máquina, já na configuração, toda a máquina que preparou a campanha eleitoral, que esteve no comando da operação eleitoral, sai reforçada. Todos sabemos que foi Celso Correia quem montou esta operação, foi Celso Correia que esteve à frente de toda a operação de emergência pós ciclone Idai e Kenneth. Há analistas que dizem que a assistência às vítimas do Kenneth e do Idai também deu votos nestas eleições, que as pessoas dos distritos de Sofala, de Manica e mesmo de Cabo Delgado deram votos à Frelimo, porque sentiram que o governo se preocupou com a sua desgraça. Portanto, é possível que estes setores, não sei se o termo tecnocrata é o termo mais apropriado, mas este setor mais jovem, mais dinâmico, menos ideológico, menos apegado às tradições da Frelimo, saia reforçado, porque exatamente é um pouco esta maneira de Nyusi ver as coisas para a frente e ver a governação e ver a maneira de lidar com a sociedade. Eu realmente espero, se Nyusi fizer governo, se avançar o segundo mandato, que seja um mandato ainda mais inclusivo e bem diferente do primeiro mandato, que, como sabemos, foi rodeado de grandes dificuldades, de grandes obstáculos à própria governação. Estes obstáculos podem vir a ser removidos como resultado destes resultados. Tens um presidente mais legitimado dentro Os resultados, sim, vão facilitar a autoridade do presidente, a sua governação e a maneira de lidar com a governação. Portanto, talvez estes resultados sejam más notícias para alguns setores dentro do partido Frelimo, não obstante
esta tentativa de, na vitória, devemos ser todos felizes e todos estavam à espera para ter o acesso à garrafa de champanhe e esquecerem-se as inimizades recentes e as conflitualidades recentes dentro do Partido Frelimo. Fernando Lima, este é um tema que vai nos acompanhar nos próximos programas. Os números ainda vão saindo e vamos analisando, vamos olhando para eles. Agora estão a sair os distritais, para a semana saem na província e depois a Comissão Nacional de Eleições, mas vamos olhar para um outro tema também importante. Enquanto nós estávamos em votação, estávamos nos votos, iniciava o julgamento do antigo executivo da Privivest, Gian Bostana, em Nova York, num caso relacionado com as dívidas ocultas. É o primeiro suspeito, neste caso, a sentar na barra dos réus, e ficamos a saber de muitas coisas, Fernando Lima, até que subornar oficiais do governo em África é normal. A corrupção é mais direta, não é igual aos Estados Unidos. Ouvimos disso da defesa de Gian Bostana. Não, acho que isso assenta como uma luva no tipo de dirigentes que nós temos neste país. Ou seja, acreditarem que num burro com brincos de ouro, que é uma boa coisa. Um burro é um burro mesmo que tenha brincos de ouro. Significa o seguinte, que não quero ser conotado, não faço isto como um comentário carregado de chauvinismo ou de racismo, mas chegar aqui um árabe e assinar com meia dúzia de notas de $100 parece que abre as portas em todo lado. Este infelizmente, é o anedotário do nosso continente, de que os dirigentes africanos se vendem por meia dúzia de dólares. Ou seja, aquela pequena frase atribuída à defesa de Gian Bostana reduz muito do que se passa no continente. Ou seja, a fórmula de fazer negócio em Moçambique, em África, é corromper os dirigentes, e corromper dirigentes para fazer negócio é uma questão normal. Isto leva-me a outra questão dos novos pormenores que já tinham sido parcialmente destapados anteriormente. Mostra que afinal os 50 milhões que Ndambi recebeu, ou os 2 milhões do Renato Matoso, são verdadeiramente uns trocos de amendoins, porque quem se banqueteou à grande são exatamente estes intermediários. E o André Pierce recebeu até 24 milhões de dólares. E é apenas uma parte. E cada vez, no depoimento de quinta-feira, é dito que de cada vez que ia aumentando o valor, os montantes atribuídos a Moçambique, também ia aumentando a sua conta pessoal. Aliás, aumentou tanto que ele achou que era melhor sair do crédito suíço e ir trabalhar para a Privinvest. A Palomar é uma criação da Privinvest a pedido do próprio para acomodar o Andrew Pierce. A outra coisa também muito interessante é claro que o juiz e o seu staff insistem no suborno. Eventualmente, para a defesa, é comissão. Ou seja, qual é aqui a nuance? A nuance é que um banqueiro que faz um negócio é legítimo que tenha a sua comissão. Aqui até os jovens que estão à frente da casa de câmbios, ou do balcão do balcão de negócios, do balcão de câmbios nos bancos, cada vez que fazem uma transação, têm a sua própria comissãozinha, ou grande comissão, em função do valor do negócio, e ninguém chama suborno a essas comissões que os nossos bancários
recebem aqui em Moçambique. Claro que aqui estamos a falar, acho que só de uma comissão foram 11 milhões. Há uma comissão que são 11 milhões. Não sei se nos manuais do Crédito Suíço, dos procedimentos, há este tipo de comissões. Mas a questão central é que eu acho, e no fim do dia serão feitas as contas, que os indivíduos do exterior envolvidos no negócio se beneficiaram muito mais dele do que os moçambicanos que estiveram envolvidos nestas práticas. Mas cada vez está mais claro que isto foi um negócio que foi proporcionado de fora para dentro e não que Moçambique concebeu este negócio e foi ao exterior à procura de financiamentos para a famosa plataforma de segurança da costa de Moçambique, o que mais uma vez nos faz parecer ou nos apresenta como meras marionetas no negócio destes GIs, ou seja, toda a gente sai mal na fotografia, a começar pelo próprio antigo chefe de Estado moçambicano. E falando do antigo chefe de Estado, também ficamos a saber de alguns detalhes sórdidos, tipo o filho de Ndambi Gebuza pediu mais 11 milhões para comprar uma casa em Paris e viver com uma prostituta da qual morria de amores. E vimos que nos preparativos deste negócio, ir a Paris era o habitual de Ndambi Gebuza. E também na casa de Skandar Safo, que é o chief de tudo. Bem, isso são já os pormenores de mais outros pormenores que o André Pierce era amante de Talena Subeva. Portanto, são aquilo que se costuma dizer, são negócios de alcofa. Quer dizer, o X anda com o Y, o Z deita-se com B, enfim, vamos ter muito mais romance de cueca e sutiã no meio desta história, mas é assim, quando o dinheiro roda da maneira como roda, é possível ter o jato executivo, o champanhe, as amantes, as prostitutas, os perfumes, os Maseratis, os Ferraris. Portanto, essa é a outra parte também não menos sórdida de toda esta história, mas isto é um bocadinho, se olharmos para a nova sociedade moçambicana, é um pouco a ambição de uma parte dos nossos jovens de um dia terem o Maserati e o Ferrari e passearem nas estradas buracadas de Maputo com o seu Ferrari. São ambições, não sei se vão chegar lá, mas infelizmente o tipo de sociedade que estamos a desenvolver dá para estes jovens pensarem que o estatuto é exatamente esse, ter um Maserati de vidros fumados e passearem-se na cidade de Maputo a grande velocidade. Quem luta para a sua extradição, só para fecharmos, é Manuel Chang, que já começaram as audições no Tribunal da África do Sul, de Gauteng. E parece que as sortes de Manuel Chang não estão muito boas, porque não está a contar com a proteção política que gozou no tempo de Jacob Zuma como presidente da África do Sul. Portanto, nada está determinado. E parece que o governo de Cyril Ramaphosa quer fazer disto um exemplo e limpar um pouco aquele acidente que tiveram com al-Bashir no passado. E não só. É importante para a África do Sul, sobretudo na conjuntura atual, ter um bom relacionamento com os Estados Unidos. Nós dizemos sempre que a justiça não tem nada a ver com a política, mas no fim do dia tudo está relacionado, sobretudo quando há pelo meio um processo de extradição que não é apenas um processo jurídico, no fim do dia acaba por ter também as suas componentes de natureza política. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com algum detalhe para o processo eleitoral, onde a votação foi nesta terça-feira, 15 de outubro, e os resultados continuam a sair, e olhamos também para o incontornável processo das dívidas ocultas com o início do julgamento de Jean Bostan, o ex-executivo da Privivest. O julgamento do COR é Nova York. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica.
Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.